Por que que é tão difícil educar os filhos? Você já parou para pensar nisso? Não? Sim? Então me acompanha nesse vídeo que a gente vai conversar um pouquinho. Existem muitas crenças que rondam aí a maneira como os filhos devem ser educados. E existe também aquilo que a família e os outros acham que é melhor para os nossos filhos. Então, eu vim desconstruir isso tudo pra você e eu vim falar que você não tem que ficar se preocupando com o que os outros pensam, o que os outros acham que você deva fazer com o seu filho. É o seu filho. Você e seu companheiro sabem o que é melhor para ele, mesmo que isso desafie o que as pessoas falam, o que a sociedade acredita e todas aquelas crenças inúteis que nós ouvimos a vida toda. Uma dessas crenças que a gente escuta muito, que eu ouvi muito quando a minha filha mais velha nasceu, é que a gente tinha que deixar a criança chorar. Chorar faz bem. Não, chorar não faz bem. Quando a criança chora é porque ela precisa de alguma coisa. Ela tem uma necessidade que precisa ser atendida. E se você não atende, ela fica frustrada, fica com medo e isso ela vai carregando para o desenvolvimento dela. Então, quando a criança chora, é preciso que a gente dê atenção. Outra crença que a gente escuta muito também em relação a isso é que se a gente não educar os filhos direito, os filhos vão mandar na gente. Quando crescer, ele vai dar na sua cara, ele vai achar que a casa é dele. Não é bem assim que as coisas funcionam. Você não precisa ser uma mãe ou um pai agressivo e também não precisa ser permissivo o tempo todo. Você pode buscar aí a gentileza e a firmeza e trabalhar com os dois juntos. Eu fico me questionando às vezes, porque eu fico pensando sobre essas crenças em relação à educação dos filhos e todas as crenças e tudo aquilo que a gente escuta sobre a educação dos filhos é negativo. Não existem coisas positivas que se falam a respeito disso. E por que que as coisas têm que estar sempre voltadas para o negativo? Nós, como sociedade, nós focamos sempre no problema e sempre na negatividade. Então, de repente, se a gente focasse o nosso olhar para o positivo, para os valores e para as qualidades, enaltecer isso nas crianças e encorajá-las, quem sabe nós tivéssemos cidadãos melhores quando eles crescessem. De repente é esse olhar que nós temos como sociedade que está equivocado e é muito difícil a gente implementar essa nova maneira de pensar, não só na sociedade, mas em nós mesmos, porque a gente vive no automático. Nós passamos anos e anos vivendo assim, e muitos traços, não só físicos, nós adquirimos através da hereditariedade. Características de personalidade, por exemplo, são traços que vêm junto com a hereditariedade, e isso já está embutido na gente, isso já está embutido no nosso gene. É difícil mudar esses comportamentos, essa forma de pensar. Por isso é importante que os pais busquem constantemente o desenvolvimento quando se trata da educação dos filhos. Mas filho não vem com manual de instrução, então a gente vai aprendendo à medida que a gente vai praticando. De fato, não vem com manual de instrução, mas existem muitos livros falando sobre educação, livros embasados na ciência, existem pesquisas científicas realizadas em vários ramos do desenvolvimento, em várias fases diferentes também. Só não busca o conhecimento e só não promove a mudança quem não quer, quem está muito confortável na sua zoninha ali de conforto, na sua bolha, e tá tudo bem. Mas é importante a gente olhar para o filho, olhar para as necessidades do filho e entender quais as necessidades dos nossos filhos que precisam ser atendidas. Assim como um dia nós fomos crianças e tivemos as nossas necessidades que precisavam ser atendidas e elas não foram. E elas acarretam sim problemas no futuro. A gente tem muito aquela crença do que eu apanhei e fiquei bem, eu tô aqui, trabalho, sou responsável. E aí às vezes a gente para pensar e começa a avaliar a maneira como aquela pessoa se comporta com as outras, se comporta com o mundo, com a sociedade, com os colegas de trabalho, se comporta com os filhos. E será que de fato não acarretou problema nenhum na sua vida? Quando você promove o autoconhecimento e você consegue identificar coisas na sua vida que podiam ser melhoradas ou poderiam ter acontecido de outra forma se você fosse de repente uma pessoa mais tranquila, se você fosse uma pessoa mais compreensiva, se você fosse uma pessoa mais resiliente, quem sabe as coisas teriam acontecido de uma outra maneira, de uma maneira melhor, uma maneira mais próspera. E na verdade não foi isso que aconteceu, porque em determinados momentos você não soube lidar com seus sentimentos e as suas emoções, porque nós não aprendemos a lidar com os nossos sentimentos e as nossas emoções. A educação dos nossos filhos, ela é focada na vida profissional, e é isso que a gente faz a vida toda. A criança nasce, ela entra na escola e ela sai da escola, ela vai para o mercado de trabalho. É tudo focado no que você vai ser quando crescer, quando você sair de casa, quando você for trabalhar, você não vai poder fazer isso, você não vai poder fazer aquilo, e nós esquecemos de desenvolver os nossos filhos
na questão emocional. E quando o nosso emocional não está organizado, nós não conseguimos resolver os nossos problemas, lidar com situações de conflito e não conseguimos nos relacionar com os outros. Nós passamos a vida toda aprendendo que nós não devemos demonstrar as nossas emoções, a gente não pode chorar na frente dos outros, a gente não pode falar exatamente aquilo que a gente pensa. E por que que não podemos? As coisas podem ser ditas sim, o problema é a maneira como ela vai ser dita. Dependendo da maneira como você diz, não tem problema nenhum em você expressar a sua opinião, desde que você não machuque o outro, desde que você não fira a integridade do outro. Então essa maneira de educar que nós carregamos por séculos já e que a sociedade educa até hoje, ela precisa ser revista. E ela precisa ser revista também dentro das escolas, não é só dentro de casa. Porque a gente fala muito, a escola não educa. Escola educa sim. Se a criança chega a passar 8 horas do dia dentro de uma escola e ela passa aí em casa só o período da noite, dorme, no outro dia de manhã ela volta para a escola, quem é que está envolvido com a educação dessa criança? A escola também está envolvida com essa educação. Então isso é um olhar que a gente deve abranger não só para o seio familiar, para a maneira como nós educamos os nossos filhos, mas também como os educadores, os cuidadores, os professores farão isso na nossa ausência, porque na nossa ausência eles são responsáveis pela educação dos nossos filhos. Então a gente precisa muito começar a questionar essas questões, não são apenas habilidades na área da ciência, na área de exatas que os nossos filhos precisam desenvolver, eles precisam desenvolver as suas habilidades socioemocionais, eles precisam aprender a lidar com os outros. A gente já vive num mundo tão cheio de ódio e rancor, então a gente está precisando olhar um pouquinho para isso e voltar a nossa educação nesse sentido, para que a gente possa ter filhos resilientes, responsáveis, que saibam expressar suas emoções e saibam lidar com os próprios filhos no futuro, porque o mundo precisa disso e a gente também. Se você gostou do vídeo, não deixe de curtir aqui embaixo e marca uma mãe aqui nos comentários, uma mãe que você tem certeza que precisa ouvir isso. Muito obrigada, um beijo pra você e até a próxima.